Uma operação de impacto nacional, centenas de ordens judiciais, fraudes bilionárias no INSS, e o governo anterior, será que sabia de tudo isso? Você confiaria em um sistema que, por anos, permitiu que essa teia de corrupção se espalhasse por 6 estados e dezenas de cidades? Como 29 reportagens passaram despercebidas por ministros e autoridades? E agora, diante dessa mega operação da Polícia Federal isenta, segundo ela própria fica a pergunta que não quer calar. Estaria a investigação tentando minar o presidente Lula, ou finalmente expor o que foi ignorado por muito tempo? CGU, Polícia Federal, 13 inquéritos, mais de 200 ordens judiciais. Quem realmente deixou isso acontecer? E por quê? No vídeo de hoje, você vai entender o rastro de fraudes que atravessa governos e coloca em xeque a credibilidade do sistema, os bastidores da investigação e as respostas que ainda ninguém teve coragem de dar. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e venha descobrir quem sabia, quem fingiu que não viu e quem está tentando apagar esse incêndio com gasolina. Assista até o fim, porque a verdade ou o encobrimento dela começa agora. Essa investigação sobre a INSS. E aí, então, eu quero perguntar, o senhor está tentando derrubar o presidente Lula? Eu acho que essa é mais uma cabal demonstração da isenção da Polícia Federal, da atividade de polícia de Estado que nós fazemos, de trabalharmos com as balizas constitucionais e legais. Então, aquilo que é nosso dever e não é favor que estamos fazendo, é nosso dever, é nossa obrigação legal, nós vamos cumprir sem olhar para ideologia partidária, política, social, econômica, qualquer outro requisito que não sejam aqueles da lei. E veja esse caso que você cita, é um caso que vem de longo tempo e que a nossa equipe teve, eu diria até a perspicácia de compreender essas fraudes como uma grande fraude, uma situação que exigia, de fato, uma ação coordenada da Polícia Federal. Foram 13 inquéritos policiais em 6 estados, cumprimentos de medidas em quase 40 municípios, mais de 200 ordens judiciais, e que agora terá toda a análise, enfim, as consequências de uma grande operação. Então isso nos dá tranquilidade de reafirmar o nosso papel de isenção e de investigação naquilo que a lei e a Constituição nos pautam. Doutor Andrei, eu queria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando como é que isso chegou à Polícia Federal, qual foi o caminho, porque teve uma investigação na CGU acionou a Polícia Federal, foram coisas concomitantes, contemporâneas. Qual foi o trâmite, qual foi o caminho para que se fizesse essa grande operação? Ótima essa sua pergunta. Veja que desde 2020, 2021, já havia inquéritos instaurados, tanto pela Polícia Federal quanto pela Polícia Civil, que aparentemente seria um crime de estelionato, o cidadão sendo lesado por uma entidade associativa, e não se identificou naquele período nada mais grave que Polícia Civil dos estados, especialmente aqui de São Paulo. Nós, já em 2023, tínhamos também o que chamamos de notícia crime e verificação, ou seja, uma análise preliminar desses fatos, já que havia, a partir dessas experiências, eu diria, de outros processos, havia essa perspectiva de que algo maior estava por trás disso. Logo surgiram várias reportagens, várias matérias, ainda em dezembro de 23, noticiando um salto quantitativo de descontos em folha e volumes muito altos de recursos. A partir daí, nós instauramos o inquérito policial, e aí teve um inquérito policial em Brasília, teve aqui em São Paulo, enfim, outros estados, para apurar... Da PF? Da Polícia Federal, okay. Para apurar isso. Concomitantemente a isso, como sempre fazem em casos de desvio de recursos públicos, a nossa grande parceira é a Controladoria Geral da União. Ela, então, em paralelo e de maneira, diria até simultânea, fez a sua parte de fiscalizatória, enfim, de controle, e nós a investigatória. Tanto que, aí, em junho, se não me equivoco, de 2024, instauramos um inquérito, que eu diria um inquérito principal dessa operação em Brasília, e que fez o compartilhamento de provas de todos os outros 12 inquéritos, para que a gente, de fato, tivesse esse conceito e amplitude daquilo que estávamos investigando. E isso é importante se dizer, nossos inquéritos são todos digitais. Então, são todas as informações que entram nas nossas bases de dados, sim, judicialmente autorizados a compartilhar, isso é relevante, não se pode
utilizar a prova sem essa autorização. E aí a nossa unidade central delineou essa ação e conseguimos, num grande esforço, coordenar de maneira simultânea a execução das ordens judiciais. Veja a dificuldade disso, porque são 6 estados, ou seja, são 13 inquéritos, né, alguns com juízos diferentes, então são, 10 ou até 13 juízes, 13 ministérios públicos e nossos colegas gerenciando isso. Então conseguimos, a partir aí desse entrosamento com a CGU, com os dados recebidos da CGU, com os dados da investigação, de quebras enfim, financeiro, telemático, enfim, todo o trabalho investigativo que foi feito, e chegamos então a essa fase ostensiva que todos acompanharam. Profundíssimo, se me permite só para marcar. Te permito tudo, quase tudo. A CGU, o senhor disse que faz o controle, né, dessa questão, a esfera no âmbito do governo, da administração federal, e a Polícia Federal, que é uma polícia de Estado, e, portanto, aí não está subordinada à administração federal, no sentido de dizer, não é um ministro do Lula, né? A Polícia Federal é uma polícia de Estado. A CGU é um órgão do Ministério Lula, não é isso? É assim que funciona. É assim que funciona, né? Nós somos, obviamente, vinculados ao Ministério da Justiça, Sim. Há uma vinculação, uma subordinação administrativa, fazemos parte do Estado brasileiro e hoje há um governo que tem as diretrizes macro da ação. E, portanto, nós estamos aí encaixados nesse modelo. Agora, óbvio, não somos atores políticos, né, como ministros são, e que temos papéis diferentes. E eu aqui preciso ressaltar, Valfrido e Reinaldo, a CGU cumpriu um papel importante, né? Houve esse controle, houve essas auditorias, houve a comunicação a quem de direito de que havia problemas nesse sistema. Me permite interrompê-lo. Nominalmente, o ministro Vinícius Marques Carvalho fez seu trabalho, é isso? Exatamente, o ministro Vinícius, que portanto, é um grande... o ministro, então, Lupe estava informado. Que é um ministro Vinícius, que é um grande parceiro, é um grande profissional, e que cumpriu, de fato, Valfrido, o seu papel institucional, fazendo, em primeiro lugar, as auditorias, enfim, os controles que tem que fazer, e comunicando a quem de direito sobre isso. E é óbvio, Reinaldo, muitas vezes as pessoas se surpreendem, não, mas olha, ninguém sabia, ninguém viu, mas isso desde dezembro, a própria representação policial... Havia 29 matérias jornalísticas. 29 matérias jornalísticas. E aí algumas pessoas alegarem que não tinham conhecimento disso, eu acho desarrazoado. Então, eu acho que as instituições cumpriram seus papéis, independente de serem atores com viés político, como o caso dos ministros, como sendo uma instituição de Estado, como é a Polícia Federal, mas todos dentro do mesmo governo. Gostou do vídeo? Então não sai sem ajudar o canal a crescer. Curta o vídeo para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Comente aqui embaixo o que você achou das revelações e dê sua opinião. Compartilhe com seus amigos e grupos. A informação precisa circular. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios dessa batalha pela verdade. O seu apoio faz toda a diferença.